Faz poucos dias um aluno me perguntou como lidar com este momento. Eu tive bastante vontade de responder como se fosse um koan zen. O momento que você falou para lidar já passou, agora estamos em outro. Então, se já passou, não tem por que lidar porque não é mais possível, é passado. Por outro lado, eu entendo que o que ele quer dizer é o presente que se renova. Um momento que não é mais um momento passado, mas continua sendo um momento por ser presente. E esse momento, hoje, agora, este instante, está repleto de significados. Significados que cobrem a nossa consciência com o medo do futuro na relação doença-morte. O medo do futuro na relação política, econômica e condições de sustentação do trabalho, da comida, da casa, da família, da roupa, daquilo tudo que se faz necessário em uma sociedade para que nós sejamos respeitados como indivíduos, cidadãos que contribuem. Esse momento, como lidar com ele, talvez não seja tanto uma questão que devamos trazer para o indivíduo. Porque quando a questão se fala de uma pandemia, se fala de uma política socioeconômica, para a maioria de nós entra na faixa da impotência. Eu sozinho não mudo. Eu sozinho não altero essas realidades. No máximo, eu sozinho faço um voto, vou à urna numa democracia e, junto com outros, tentamos encontrar alguém que defenda nossas causas comuns e que essa pessoa seja competente para fazer essas causas comuns transformarem-se em realizações, em efeitos, em algo que realmente torne a nossa sociedade, a nossa existência, o nosso mundo melhor. Nesse aspecto, lidar com esse momento é uma ação de paciência. Paciência, saber esperar, saber admitir que se está impotente no momento, mas que essa impotência no momento não significa uma impotência absoluta no tempo. Dentro de algum tempo irá se realizar, então é preciso paciência, saber esperar. Quando se age de modo impaciente, como diz o adágio, se come o bolo cru. O que se faz é realiza a vontade de querer realizar. Mas aquilo que se realiza não está pronto, não está completo, não está perfeito. Não é ideal ou não é viável. Lidar com o momento, em grande parte, é lidar com essa paciência. Mas também é lidar com a angústia, a ansiedade. A ansiedade no sentido de que eu espero que tudo melhore, mas eu não sei quando vai melhorar. A angústia de saber que eu espero que tudo melhore, mas eu não sei quando, nem sei como. Aqui entra um aspecto que é dos mais interessantes para aquelas pessoas que muitas vezes, não apenas agora nessa situação de pandemia, mas que muitas vezes na vida se veem mergulhadas numa situação na qual sente-se afogar pelo contexto. Sentem-se impotentes, estão mergulhadas numa situação e não conseguem vir à tona. Nessa situação, nesse momento, no qual não é possível vir à tona, eventualmente, como num koan zen, poderia se dizer: olhe ao redor, olhe para baixo, descubra o que é estar na água. Mesmo que seja o último momento, que esse último momento seja o momento em que a sua consciência se abra para aquilo que a realidade tem para te oferecer. E viva a vida. Mas, eventualmente, não é isso que esse aluno queria. Ele queria que eu lhe dissesse como se faz para lidar com esse momento e não sofrer, não se desesperar, não ser impaciente, quebrar tudo porque não consegue montar o quebra-cabeça. Acabar com todas as possibilidades, porque uma das possibilidades que neste momento parece a mais importante, não é possível realizar. Há muitas respostas possíveis, né? Certamente, mas eu vou dar uma resposta que diz respeito
à questão meditativa, ao cultivo de energia, à utilização dos exercícios de educação somática, ao entendimento de unicidade mente e corpo, ou, se vocês quiserem, a ideia profunda de espiritualidade, onde o eu e o todo são indissociáveis, mas que muitas vezes, por uma confusão, por uma ignorância da mente, nos tratamos como se fosse possível dissociar, ou fosse dissociado. O que eu posso dizer é que, no momento em que o presente, o instante, parece intolerável, é nesse momento que nós reconhecemos que a nossa mente ela está trabalhando em função de avaliar uma série de questões que nós temos como primordiais, importantes, ou que eventualmente nos são apresentados de uma maneira que não podemos negar, e que nos vemos na condição de sermos obrigados, temos que analisá-las, temos que compreendê-las, temos que degluti-las, temos que lidar com elas. Dentro de uma ideia meditativa, nós estamos cultivando a capacidade de observar, inclusive, essas ideias, essas questões que surgem, esses fatos que surgem, e observá-los. Não para criar uma ideia de solução, de resposta. Não para ter a sensação de que estou trabalhando em função de ter uma solução, de ter uma resposta. Mas apenas para observá-las. Observar esses pensamentos, essas ideias, essa narrativa dos fatos. E reconhecer neles que são interpretações da realidade. Desenhos menores do que a realidade é de fato. Um isolamento por meio de uma frase, de um parágrafo, de uma imagem. Mas que não é toda a realidade. Toda a realidade em si ela é mais complexa, muito mais rica. Ela é um infinito conjunto de coisas, situações, questões, ordens do tempo, que nós não temos acesso. Mas que dentro de uma relação com a existência pautado pela cultura humana, pelas palavras, nós reduzimos a realidade a uma questão política-econômica. Nós reduzimos a realidade a uma questão afetiva, nós reduzimos a realidade a questões que só são possíveis serem discutidas por palavras porque são definidas por essas mesmas palavras. Dentro do processo meditativo, uma das grandes dificuldades é observar a mente e perceber que as coisas não necessariamente necessitam das palavras. E as palavras não necessariamente são as coisas. Dentro do processo meditativo, o momento ele é muito maior do que as questões político-econômicas, que os conflitos que se tem com o vizinho, com a esposa, com os filhos, com os pais, com o marido, com o companheiro, com a companheira, com o cachorro. Inclusive, muito maior do que o aluguel e tudo mais. Sem querer menosprezar nenhuma dessas questões, que são questões importantes dentro da nossa existência, o processo meditativo, o processo expiratório, o processo cultivo de energia, ele diz respeito a ter um ponto de vista distanciado e ver que a existência, ser uno com o universo, coloca você mais longe de ver tudo. É como quando você olha um formigueiro a 20 metros de distância. O formigueiro é um montinho de terra. Quanto mais perto você chega, mais você vê o caos da movimentação das formigas. Quando você está muito perto das formigas, as formigas te picam e você sofre com elas. E eventualmente você quer destruir o formigueiro ou algo assim. A proximidade leva também à condição do dano, do sofrimento. O distanciamento, a percepção, onde você consegue abrir a sua consciência a um plano de percepção mais amplo, faz inclusive que se perceba que os sofrimentos que podem ser causados a você têm uma origem muito pequena e que não necessariamente pode trazer você ao desespero, à angústia, à ansiedade, à depressão e tudo mais. E ao ter a condição de ver sobre um ponto de vista mais amplo, talvez o aluguel, talvez o emprego, talvez a casa,
talvez aquela discussão provocada por um componente da família, alguém conhecido do trabalho, você perceba o diminuto que aquilo é. Apenas um momento na realidade, não a realidade inteira. Apenas um ponto na história, no tempo, não todo o tempo. Alguém poderia contrapor, mas se acontece no presente e você fala que deveria estar inteiro no presente, aquela provocação pode levar você a um desespero inteiro, pleno. Não necessariamente. Uma vez mais, você pode estar no presente do tempo olhando uma cabeça de alfinete ou olhando todo o horizonte que se desenha, né, na distância. Colocar-se dentro da condição devida. Como lidar com o momento? Perceber que o momento não é a obrigação de estar preso a apenas uma questão. Mas quando eu quero resolver algo, eu tenho que me prender a uma questão. Sim, mas esse é um outro tipo de questão. Então você se reduziu à questão sociocultural e você tem algo a resolver dentro daquele pequeno contexto. E ao reconhecer que é um pequeno contexto dentro de um volume específico de proposições, de dificultadores, de facilitadores, talvez você perceba que se você não consegue ver a solução que você não vê talvez esteja envolvida na sua incapacidade de tomar um campo, uma distância maior para observar onde a questão está e ver os dados que o cercam, os pontos, as coisas que o cercam. Talvez pelo mesmo processo meditativo e contemplativo você também aprenda a conseguir reconhecer a distância necessária que você tem que tomar de cada questão, de cada situação, para ver a eventual solução. É um estímulo, eventualmente, a meditar. É um estímulo a aprender a respirar, a cultivar energia. É um estímulo que, eventualmente, se deveria ter, para não perceber o momento como algo pequeno. Assim como a questão da espiritualidade, a questão do universo, a questão da energia, é sempre infinito. E dentro do infinito está tudo, inclusive as soluções.